Boa tarde a todos. Pode deduzir substancialmente do que o ministro acabou de falar, uma amizade mais que vintenária. Está até suspeito, embora não se declare nos autos nessa condição. Bem, vim aqui conversar com vocês. Me permitam o termo vocês, torna mais agradável, mais leve o diálogo e menos acentuada a distância no tempo que nos separa, infelizmente. Mandei para vocês 2 textos. Um primeiro, chamei de notas para delinear o perfil do curso da palestra, que é um texto altamente provocativo, destinado fundamentalmente a debater com juízes. E um segundo, de métodos e princípios da interpretação constitucional, porque hoje em dia todos vocês sabem, tanto ou mais do que eu, que falar em hermenêutica jurídica, em qualquer ordenamento jurídico avançado, é falar primeiro e, sobretudo, em hermenêutica constitucional, da qual as outras hermenêuticas particulares são apenas reflexos ou adequações tópicas. Na verdade, a grande hermenêutica é aquela que se desenvolve no plano do direito constitucional, pelo seu efeito irradiador sobre a totalidade do ordenamento jurídico. Então, destaquei esse texto, primeiro, sob a forma de tópicos, exatamente para a gente conversar a respeito. Não tem nada de novidade aqui. De novidade, se tiver alguma, é o trazer a colação, trazer a reflexão, observações que são feitas, sobretudo, em sede extrajurídica. E por quê? Lecionando durante muitos anos na Universidade de Brasília e depois dando continuidade no Instituto Brasiliense de Direito Público, e, sobretudo, na área de hermenêutica, fui me dando conta cada vez mais da insuficiência, para não dizer da pobreza, e da quase inanição em que vivia uma hermenêutica jurídica pretensamente autônoma. Todos nós na faculdade, tanto na graduação como também em alguns cursos de pós-graduação, recebemos informações sobre interpretação do direito, integração do direito, a compreensão do direito, como algo em si bastante, quando, na verdade, qualquer reflexão um pouco mais atenta evidenciará que aquilo que a gente cogita fazer como autônomo e suficiente em nossa área é, na verdade, um capítulo relevante, embora, mas um capítulo de uma macrovisão hermenêutica que arranca desde a hermenêutica filosófica, desde as reflexões mais profundas sobre a arte ou o trabalho ou o esforço de compreender. Todos nós estamos permanentemente em atitude interpretativa. Viver é situar-se sempre em perspectiva hermenêutica. Nós somos essencialmente animais hermenêuticos. Nós amanhecemos, desenvolvemos o trabalho durante o dia, adormecemos, imersos no mundo comunicacional real, a exigir de nós uma atitude interpretativa. Ou, como disse um autor alemão, Emmerich Koret, um estado de prontidão hermenêutica. A todo instante nós somos chamados a dar conta daquilo que vemos, do que ouvimos e também do que falamos. Como o nosso curso é o tópico de hermenêutica dentro de uma lógica jurídica, que é a unidade maior é a lógica jurídica, comecei com uma citação de Kelsen, autor que todos nós conhecemos, admiramos, criticamos, mas não podemos passar sem ele, porque é um arrumador de cabeças. Uma citação de Kelsen de que um antigo chamado bispo Hoadley afirmou que verdadeiro legislador é aquele que dispõe de autoridade absoluta para interpretar quaisquer normas jurídicas, escritas ou faladas, e não a pessoa que por primeiro as escreveu ou transmitiu verbalmente, uma assertiva de resto semelhante a que formularam mais tarde Hobbes e Perelman, por exemplo, no sentido de que o legislador atual não é aquele por cuja vontade se editaram as leis, mas aquele que, podendo revogá-las ou interpretá-las autenticamente, as mantém em vigor com o sentido em que vêm sendo aplicadas. O que é que este primeiro tópico está a chamar a nossa atenção? Que, embora formados e conformados, eu diria até um pouco deformados na cultura
da prevalência do legislador, da supremacia do legislativo, da supremacia do autor do texto, na verdade, nós não nos damos conta daquilo que hoje é um lugar comum em sede de teoria jurídica. O direito, em sua concreta existência, é aquele assim declarado por juízes e tribunais. O direito, em sua concreta existência, é aquele assim declarado por juízes e tribunais. O legislador emite apenas enunciados, textos, e os textos são, por definição, plurinormativos. Um texto não encerra todas as possibilidades de interpretação. Um texto é apenas um veículo, um emissor, um portador de uma mensagem normativa. Quem vai extrair a norma do texto é o intérprete aplicador, é o realizador do direito. E aquele que na sociedade, dentro da estrutura social, da estrutura jurídico-política, tem legitimidade para extrair do texto a norma e fazê-la imperativa, é aquele que está dotado do poder jurisdicional. Num Estado judiciarista como o nosso, e não há alternativa para não ser judiciarista, qualquer outra tentativa de mudar de modelo nos expõe ao risco de pôr as nossas liberdades sob ameaça de autoridades nem sempre comprometidas com razoabilidade, com equilíbrio, com proporcionalidade. Quando se discutiu na Convenção Americana sobre a quem atribuir o poder para dar a última palavra sobre a Constituição, Hamilton falou que se decidiu conferir essa atribuição aos menos perigosos, aqueles que menos risco ofereciam para as liberdades públicas, precisamente os juízes, que não têm nem a espada nem a bolsa, dizia Hamilton, não tem nem o poder executivo e exército na mão, nem o orçamento para sufocar economicamente nenhuma parcela social. Entrega-se, portanto, o poder aos menos perigosos. Hoje eu diria que se entrega o poder aos menos perigosos e aos mais clarividentes. Aqueles que, por índole e formação, têm o dever de ponderar, pensar, decidir e exercer a jurisdição com prudência. Jurisprudência significa também senso prudente da medida do justo. Jurisprudência. Então, o verdadeiro legislador, aquele que efetivamente comanda, é quem interpreta com eficácia e obrigatoriedade os comandos jurídicos. Sejam esses comandos escritos ou não escritos. Porque mesmo as chamadas normas costumeiras só ganham existência a partir da sua incorporação ao ordenamento por um ato da magistratura. Um costume que todo mundo vivencia como sendo um costume jurídico, se não é reconhecido e colocado como norma de decisão por um juiz em concreto, é uma prática social desprovida de eficácia, desprovida de injuntividade. Então, primeiro tópico para conversar com os colegas. Quem manda juridicamente numa sociedade é quem interpreta com eficácia e definitivamente as suas opções normativas. O texto é plurinormativo, o texto é plurissignificativo, o texto, diz o ministro Eros Grau, é apenas um feixe de possibilidades hermenêuticas. O ordenamento jurídico é um feixe de possibilidades hermenêuticas, cabendo ao intérprete e aplicador, institucionalmente ao juiz, extrair desse texto aquilo que vai virar norma. Daí se dizer hoje, é uma afirmação comum nos domínios da hermenêutica, que a norma não é o pressuposto, é o resultado da interpretação. A norma não é o pressuposto, é o resultado da interpretação. Que a norma é aquilo que é extraído para ter eficácia, para ter efetividade de um texto colocado e que comporta diversas leituras. Quem for procurar aqui, no texto constitucional, onde se encontram as normas constitucionais, vai descobrir que há muito mais normas do que texto. O texto é pequeno em relação à norma. E o texto não esgota jamais a normatividade. Tanto que os textos permanecem e as normas vão se multiplicando. Quem compulsar qualquer dessas que eu chamo de muletas profissionais, um Teotônio Negrão no processo civil ou um glossário de jurisprudência trabalhista, se deparará com a maior tranquilidade com dezenas, para não dizer centenas, de decisões tomadas em direções diversas, direções distintas, a partir de um mesmo texto. Como o legislador presume-se racional,
não comanda desarrazoadamente em direções distintas, há de se entender que o texto é portador de múltiplos significados. Autores aqui afirmam que o intérprete é aquele que trabalha com excesso de significados. O intérprete é aquele que trabalha com excesso de significados. Um enunciado que tivesse um só e mesmo sentido era um enunciado condenado à natimorte, porque ele, ao nascer, já tinha se esgotado na sua potencialidade normativa. E é da linguagem normativa, de Hart, por exemplo, ser uma linguagem de textura aberta, o que significa dizer que toda linguagem normativa comporta mais de uma leitura, mais de um significado. E se esse texto é um texto constitucional, por exemplo, ou se esse texto é um daquele que contém as chamadas cláusulas gerais, ou que contém princípios jurídicos, como boa-fé, princípio da não lesividade dos contratos, princípio da presunção, etc., etc., esse é um texto, por natureza, poroso. É um texto aberto, receptivo a diversas leituras. E ele é assim, não porque queira, porque não pode deixar de ser. Ele é aberto ao tempo. E já se disse hoje que a categoria tempo incorporou-se definitivamente no âmbito da hermenêutica jurídica. O tempo como produtor de significados, como transformador de significados, como alterador de significados, como cancelador de significados. Falar em tempo no direito é falar em movimento, em mudança, em transformação, em recriação constante de textos a partir de enunciados que permanecem idênticos. Em sede, por exemplo, de interpretação constitucional, os colegas todos já ouviram falar das chamadas mutações constitucionais, que nada mais são do que capítulos específicos na área constitucional chamadas mutações normativas, em geral. Que outra coisa não são senão mutações semânticas. As palavras vão recebendo significados distintos ao longo do tempo. Cada edição de um dicionário é uma edição maior, como as edições de comentários de jurisprudência são muito mais densas. Quem comparar, como eu já fiz essa comparação com alunos na UNB, um texto do nosso Teotônio da primeira edição do Código de 1973, com a última edição vai ficar espantado com o crescimento, eu não diria nem vegetativo, mas o crescimento físico do volume. Eles vão ficando cada vez mais pesados, cada vez mais densos. Por quê? Porque os fatos se encarregam de sacudir os enunciados e provocar leituras diversas. Isto é que constitui a dinâmica do direito. E a sede própria, onde se discute a dinâmica do direito, é a sede da interpretação jurídica, da hermenêutica jurídica. Fazer hermenêutica jurídica é legislar por via interpretativa. Porque cada vez que você atribui a um texto um significado novo, é como se você estivesse editando uma nova norma jurídica, um novo enunciado. É como se você dissesse, o artigo tal passa a vigorar acrescido da seguinte previsão. E você vai pendurando naquele texto originariamente pequeno, ou enxuto, como alguns costumam dizer, enunciados de jurisprudência. No caso americano, que todo mundo cita como exemplo histórico de uma Constituição vetusta, que já atravessou mais de 200 anos, que é uma Constituição pequena, eu costumo dizer que ela não é pequena, não, é uma Constituição enorme, porque ela é aquele texto e toneladas de acordos e decisões da Suprema Corte em torno do texto. E os autores hoje falam que o direito constitucional não é apenas o texto da Constituição, mas toda a bagagem de padrões hermenêuticos incorporada na jurisprudência constitucional. Então, falar em interpretação é falar em criação continuada, em recriação do ordenamento jurídico. O texto é apenas um pré-texto, um ponto de partida para leituras diversas. Leituras diversas que vão se dando em função de quê, meus amigos? Em função da mudança do contexto. O texto passa a vigorar de acordo com o contexto em que ele está inserido. Dou sempre um exemplo porque ele é de captação instantânea e de comunicação eloquente. Há muitos anos, segundo uma máxima de interpretação que todos nós aprendemos na faculdade, que as normas restritivas de direito se interpretam restritivamente, que as que ampliam se interpretam generosamente, favorável, ampliando, odiosa, restringenda. O Supremo Tribunal Federal, primeiro o TSE, depois o Supremo Tribunal Federal, entendia que, para efeito de inelegibilidade, cônjuge significa apenas
significava apenas aquele que era casado no civil, casado na forma da lei. Não se admitindo declarar inelegível alguém apenas porque vivia com outro na situação de casado. O contexto foi se encarregando de erodir essa interpretação e mostrar, por exemplo, que a prática política estava a consagrar, sob esta protetiva interpretação jurisprudência, uniões de fato destinadas exclusivamente a manter o poder político na mão de um mesmo grupo, de uma mesma unidade familiar. Então, o companheiro ou a companheira não era inelegível. Ele elegia o seu companheiro de quarto, o seu companheiro de sala, o seu companheiro de cozinha, e assim se perpetuavam no poder. O Tribunal Superior Eleitoral, provocado pela realidade social, pelo contexto, sobretudo em causas que provinham do Nordeste, na época eu era até procurador-geral eleitoral, demos parecer no sentido de dar uma interpretação teleológica a esse dispositivo, tendo em vista que a finalidade dele era preservar a lisura no pleito, a vontade do eleitor, todos esses valores ligados ao livre jogo da atividade política, à luta política em geral. O tribunal acolheu, houve recurso para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal manteve este entendimento. Doravante sempre, porque as mudanças de jurisprudência não podem ser retroativas, doravante passaria a se entender como cônjuges não só apenas aqueles casados no civil, como também aquele casado no religioso e aquele que vivia em estado de casar, qualquer que fosse a forma do seu ajuntamento, afetivo, eleitoral, por exemplo. Continuou caprichosamente a realidade se encarregando de sacudir as normas e erodir o texto. O último pleito eleitoral colocou-se a seguinte situação. Um casal de mulheres no meu estado do Pará, que pode ser atrasado para muitas coisas, mas não é para inovação nos costumes, duas mulheres viviam em estado de união homoafetiva. E foi impugnada a candidatura de uma delas porque ela, na verdade, representava cônjuges em relação a que estava no poder. O tribunal acolheu a impugnação, veio ao TSE, o TSE confirmou. Não se fez nenhuma alteração na palavra cônjuge. Densificou-se a sua abrangência semântica e ela passou a compreender todas as uniões, de fato e de direito, homo ou heteroafetivas. Quem foi o legislador constituinte aí? Não foi aquele que, em 1988, promulgou o texto usando a palavra cônjuge. Foi a Justiça que veio e concretizou aquele princípio e deu-lhe uma interpretação socialmente adequada, temporalmente adequada, eticamente adequada. Eticamente não no sentido de restrição à união afetiva, no sentido da lisura do pleito, da sinceridade na captação da vontade nas urnas. Então está a evidenciar, portanto, o amplo poder normativo que tem o juiz. E estou falando do óbvio na casa de vocês. O poder normativo da Justiça do Trabalho é inerente à sua própria história. Antes que se falasse de pouvoir créateur normativo e créateur de justiça, como diz um francês de Belaïde, já a Justiça do Trabalho era dotada de um poder normativo. E por quê? Exatamente porque é uma justiça em que os fatos sociais batem, instigam, tocam com mais insistência e com mais dramaticidade. Então, caberia à judicatura trabalhista antecipar-se e, muito antes que um juiz do cível, resolver situações concretas que demandavam uma solução compatível com a ideia de justiça numa determinada comunidade. Portanto, e resumindo esse primeiro tópico da nossa conversa, quem manda é quem interpreta em caráter definitivo. Os conflitos de interpretação chegam aos tribunais para serem decididos. São, dizem os autores, Paul Ricoeur, por exemplo, com caráter autoritário, não no sentido de atrabiliar, no sentido com caráter de autoridade. O juiz diz, diante de N interpretações possíveis, esta é que vai ser a interpretação cogente. Essa é a interpretação que eu vou adotar. E, doravante, a norma passa a vigorar com o sentido que lhe atribuiu a jurisdição a tanto legitimada. Potencialize isso um pouco para o âmbito da jurisdição constitucional. Supremo Tribunal Federal no Brasil ou as Cortes Constitucionais nos outros países. Como derradeiras instâncias, onde se declara
se pronuncia a última palavra sobre o sentido e o alcance da Constituição. E dar a última palavra sobre o sentido e o alcance da Constituição é dar a última palavra sobre o sentido e o alcance de todo o ordenamento jurídico, que é, por uma questão de hierarquia e integração, constituído em unidade. Então, cabe à jurisdição constitucional dar a última palavra. E mais, como o ordenamento jurídico precisa se fechar, diz os autores, Soler, por exemplo, um argentino, diz que é próprio do raciocínio jurídico a dupla finitude. Nem um regresso in infinito, procurando o fundamento do fundamento do fundamento. Presume-se que existe uma norma fundamental hipotética, uma ficção, no dizer de Kelsen, como limite de recuo. E qual é o limite de progressão? Também não se admite um progresso in infinitum, a coisa julgada. No começo, a norma fundamental hipotética. No final, a coisa julgada não admite mais uma progressão ou a interposição de um outro recurso. No espaço, na moldura entre norma fundamental e coisa julgada, se desenrola toda a vida jurídica na concretitude da sua experiência, a cargo de juízes e tribunais. Sendo a autoridade administrativa ou a autoridade legislativa aí, ser intérpretes subsumidos na ideia de interpretação. E se colocados no outro patamar, sujeitos à última palavra. Estamos agora assistindo, por exemplo, um conflito, e é uma renovação de um conflito entre correntes políticas dentro do Congresso Nacional sobre se instala ou se não instala a chamada CPI do apagão aéreo. Espera-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer que ela seja, será implementada. Ou para se arquivar de vez a pretensão da minoria oposicionista, ou para impor, como se impôs no caso da CPI dos bingos, a instalação dessa comissão de investigação parlamentar. Decisão final do Supremo Tribunal Federal. E as cortes constitucionais, nesse sentido, observação de Capelletti, estão situadas fora e acima da tradicional tripartição dos poderes do Estado. Nós aprendemos sempre que os poderes são independentes e harmônicos, legislativo, executivo e judiciário. Pois o órgão jurisdicional, quando investido da jurisdição constitucional específica, está colocado acima dos demais poderes. Isso é elementar, porque um poder que define os poderes dos demais poderes é necessariamente um sobrepoder. É um poder que tem um plus de autoridade em relação aos outros. Então, as cortes constitucionais dão a última palavra e aquilo que elas dizem, pro veritate habetur, é tido como verdade. Daí a crítica que se faz, dizendo que essas cortes constitucionais são verdadeiras constituintes de plantão. São parlamentares sem mandato. São constituintes sem investidura constitucional para tanto. E por quê? Pela necessidade que o sistema se feche, por uma necessidade de ordem lógica e de ordem axiológica também. Porque um ordenamento jurídico que as decisões nunca terminassem era um ordenamento não jurídico. Porque nada mais não jurídico, para não dizer antijurídico, do que um estado de insegurança, de instabilidade, de perplexidade. Todos nós precisamos dar baixa nas nossas demandas, nas nossas contendas. Desde as autocontendas, nossos conflitos interiores, até as heterocontendas, as contendas que nós, infelizmente, somos obrigados a travar com outros. De qualquer maneira, este é o quadro e assim nós nos fixamos. Segundo tópico, citação de Nietzsche. Vamos à filosofia para depois baixar aqui, porque aqui, já disse no começo, não tem nada de novidade. E quando a gente se dá conta de que as nossas verdades são verdades menores, ou como disse Ortega y Gasset, as ciências têm jurisdição subalterna. As ciências têm jurisdição subalterna. Jurisdição primária, fundamental, só a jurisdição filosófica, que é um saber sem pressupostos, um saber fundante do próprio saber. Não existem fatos, mas apenas interpretação de fatos. E isso já é uma interpretação, disse Nietzsche. Vamos parar para pensar juntos. Realmente não existem fatos, existe apenas interpretação de fatos. Porque tudo que nós assistimos, vemos, sentimos, experimentamos, nós descrevemos ou para nós ou para outrem. Nós aprendemos sobre a forma dos nossos sentidos, a nossa capacidade de apreensão e de captação. Quando alguém diz, choveu, está enunciando uma interpretação de um fenômeno. Ou então você ouve um barulho, isso é um trovão, vai ver, foi um transformador qualquer na rua que estourou. Ou alguém passa e faz um sinal assim, você está me cumprimentando, você olha para trás, era outra pessoa, não tinha nada a ver
com você. Não existe fato. Existe um aceno e a interpretação daquele aceno como um cumprimento ou como um até logo. De qualquer maneira, nós estamos sempre. Nem experiência de verdade, senão como ato interpretativo. Todas as nossas tentativas de enunciar verdades, inclusive esta que eu estou aqui fazendo, são, na verdade, veiculadas pela minha linguagem. Eu estou tentando traduzir para vocês aquele que foi recolhido em determinado autor e passado adiante. Então, não estou relatando as ideias de fulano, não estou relatando os fatos tais ou quais. Eu estou dando a minha interpretação. E nós não podemos fugir disso, porque nós somos seres interpretadores, seres hermenêuticos, e estamos permanentemente numa posição de relatar para o mundo ou para nós mesmos as nossas próprias experiências. E tampouco qualquer observação sem uma componente teórica, porque toda observação é uma interpretação dos fatos à luz de alguma teoria. Isso aqui quem afirma é um grande filósofo da ciência, físico, Karl Popper, a mostrar que o problema se desloca tanto do espaço puramente filosófico, se você quiser, dogmático, jurídico, ou hermenêutico em geral, até para o plano das chamadas ciências exatas. Quando disse que o procedimento das chamadas ciências exatas, o procedimento causal explicativo, consiste em quê? Observa-se um fenômeno, antecipa-se uma hipótese explicativa da origem daquele fenômeno, daquela relação de sucessão e semelhança entre dois acontecimentos, e, afinal, enunciamos uma lei que seria uma espécie de retrato sintético da nossa observação. Este enunciado, assim emitido, vale até quando? Até quando outro fato venha a derrubar aquela nossa asserção. Então, mesmo a observação dos chamados fatos naturais é feita a partir de uma teoria, de uma perspectiva ou de um ponto de vista. E, nesse sentido, tem outro tópico que mais adiante está relatado. Não existe, disse os autores, disse Gadamer, disse Karl Jasper, entre outros, não existe um ponto arquimediano. Todos os colegas sabem que é Arquimedes, o ponto arquimediano, me dá uma alavanca, um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Não existe um ponto arquimediano situado fora do tempo, fora do espaço, fora da história, portanto, de onde nós possamos, com isenção e objetividade, interpretar e explicar o mundo. Por quê? Porque nós somos animais situados necessariamente num ponto de vista. Não existe um não ponto de vista na nossa existência. Nós estamos sempre situados em um lugar em certo tempo. E isso se evidencia nas nossas relações, desde as relações de ordem familiar até as relações mais amplas de ordem social, política, etc. Nós nascemos num certo lugar, num certo tempo, recebemos uma formação, temos uma constituição biológica, uma constituição psíquica, uma constituição social e cultural. Somos um amálgama de diversos fatores. Isso responde pela nossa individualidade, pela nossa singularidade. Se nós somos singulares, tudo que nós vemos a partir do ponto de vista em que nós nos encontramos. Isso se chama, em hermenêutica filosófica, pré-compreensão. Pré-compreensão ou pré-juízo ou pré-conceito, que não tem nada a ver com o sentido negativo de preconceito. Gadamer insiste, é preciso recuperar o sentido positivo do preconceito como conceito prévio. Quando os colegas que já ainda vão entrar em exercício da magistratura já estão. Alguns já estão? Então, alguém vai me relatar aqui rapidamente para ilustrar a nossa conversa, se já concedeu alguma liminar? Já? Com base em quê? No conhecimento profundo da questão? Foi o quê? Aquilo? Fumo, né? Fumaça. Né? Foi a sua pré-compreensão da pretensão deduzida que lhe levou a antecipar aquilo. Esse é o dia a dia nosso. Então, Gadamer, filósofo, que não era jurista, filósofo, a ciência do direito tem uma longa tradição de exemplaridade. Ela é exemplar para a ciência do espírito. O jurista trabalha com a ideia de liminar, e a liminar nada mais é do que a pré-compreensão a partir de uma pré-visão, é uma pré-decisão, que pode ser confirmada ou modificada. Se ela for confirmada, não é ela duas vezes, não, porque uma sentença de mérito não é uma liminar elevada ao quadrado, não. Uma sentença de mérito é uma sentença de mérito. Uma liminar é uma liminar.
E se afinal se caça a liminar, é porque aquela nossa primeira visão não resistiu à análise crítica mais demorada de todos os elementos de informação que me vieram aos autos. Mas eu estava, no primeiro momento, inclinado a acreditar que aquela pretensão era razoável, que ela tinha uma fumaça, uma razoabilidade, uma consistência mínima. E se a situação se caracteriza como de perigo, mora mais uma razão ainda para você trabalhar com a sua ideia de pré-compreensão. Não pode, em busca de uma decisão perfeita somente de mérito, deixar perecer o direito de alguém que estava precisando de uma prestação jurisdicional instantânea. Pois, meus amigos, o juízo para a concessão ou a denegação de uma liminar é um juízo de alguém situado e datado num certo momento, numa certa concepção do justo, que lhe é posta na chamada res in judicio deducta, uma coisa deduzida em juízo. Não tenho jamais nenhum constrangimento, nenhum receio de conceder liminares. Sob o receio, o medo de amanhã eu vou ter que... Não, não. Liminar foi para ser concedida, como a palavra foi feita para ser usada. Não é pelo medo de errar que a gente não vai exercer o dom da comunicação. Paciência. Não há uma interpretação definitiva, outra contribuição filosófica. Interpretação definitiva, interpretação correta é uma contradição dos termos. A interpretação é uma atividade em marcha, em permanente transformação. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, está lá em Heráclito, na filosofia grega. Tudo muda, panta rei, uma eterna mudança. Então vão se operando transformações. Você deu liminar naquele caso, daqui a 3, 4 dias depois reexaminou outro caso, não. Se eu tivesse, não precisa ser, eu tivesse pensado, não tenho arrependimentos, porque não existe arrependimento eficaz em termos de concessão de liminares. Não existe arrependimento eficaz. A sentença de mérito não é, na verdade, uma cassação de liminar, porque a liminar produziu o efeito que lhe era próprio naquele instante. É um juízo de mérito daqui para frente. Então, estão os colegas legitimados a errar. O direito de errar. O legislador não tem o direito de cometer inconstitucionalidades? O tribunal faz a interpretação conforme para salvar uma lei. O limite da interpretação conforme é respeitar o direito de cometer inconstitucionalidades que a ordem jurídica reconhece aos senhores parlamentares, aos senhores legisladores. Então, nenhuma preocupação com isso. Toda decisão nossa é guiada pela nossa pré-compreensão. Nós só estamos em situação de conhecimento, de expectativa, de apreensão de alguma coisa a partir de uma visão prévia, de uma concepção prévia, de uma tomada de posição prévia. Outra contribuição também da filosofia, que não tem nada a ver com a hermenêutica jurídica, se encontra em Heidegger, Martin Heidegger, na obra clássica Fundamental Ser e Tempo. Ele diz, não existe nenhuma interpretação isenta de preconceitos. Eu diria, nenhuma interpretação 0 quilômetro. Ninguém chega para o ato interpretativo despido de si mesmo. Nós chegamos com toda a nossa bagagem existencial, com as nossas memórias jurídicas, com as nossas memórias políticas, com as nossas memórias constitucionais. E essas memórias, essa bagagem, condiciona o nosso modo de ver e de compreender. Cada um de nós que tem uma formação, por exemplo, uma formação religiosa, é levado a ver um conflito entre pessoas numa perspectiva diversa daquele que não acredita em nenhuma transcendência. Nenhum, nem outro pode reivindicar para si o monopólio do acerto. Há, sim, um critério do erro, diz Popper. Não há um critério de verdade. Nas ciências, no conhecimento geral, não existe um critério de verdade. Existe um critério do erro. Em que é que consiste isso? Que toda afirmação é válida até prova em contrário. E ninguém tem condições de sustentar o acerto das suas posições ad infinitum, diz o próprio Popper. Não transita em julgado nenhuma afirmação cognitiva. Não transita em julgado nenhuma conquista científica, nenhuma asserção filosófica. Tudo está sujeito à temporalidade das novas descobertas. As viragens de jurisprudência são a constatação evidente, inequívoca, de que vai havendo uma transformação de leituras. Nós mesmos modificamos nossos pontos de vista. Então, para fazer funcionar bem esse critério do erro, ou que eu chamo com maior propriedade, pelo menos acho que é mais próprio, um critério de redução de equívocos,
Isso é uma mensagem para os colegas juízes. Ler, desconfiar das certezas, consultar a doutrina, ir à jurisprudência e, sobretudo, conversar com o outro. Conversar com um colega. Conversar com leigos. Cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, porque eu digo que a toga é impermeabilizante. Se nós não tivermos cuidado, a toga é impermeabilizante. Por quê? Porque, ao vesti-la imediatamente, nós nos vestimos também de um status social e político que nos diferencia dos outros. E nós somos tendentes a ver o todo pela parte, tomar a parte pelo todo. É preciso conversar com o outro, porque nós só vemos as coisas sob a perspectiva em que nós nos encontramos. Se eu precisar saber o que é que está por trás desse auditório, eu não posso ver, eu tenho que pedir informação para quem está do outro lado. O outro existe. O outro se escreve com letra maiúscula. O outro é tão sujeito cognitivo, intelectual, racional quanto eu. E é capaz, tanto quanto eu, de captar verdades na perspectiva em que eles se encontram. Daí porque se afirma hoje, como um dado elementar básico, no domínio científico como no domínio filosófico, o intersubjetivismo, a integração de perspectivas e o pluralismo são condição de possibilidade do exercício de qualquer atividade intelectual. Temos que integrar perspectivas, porque eu só vejo do ângulo em que eu me encontro. Costumo dizer e repetir que só Deus tem o dom da ubiquidade, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista óptico. Só Ele é capaz de ver sob todos os ângulos ao mesmo tempo. Nós só vemos do ângulo em que nós nos encontramos. E nenhum ponto de vista esgota o campo visual. Todo ponto de vista é um ponto de vista. Serve para o plano óptico, serve para o plano existencial. Duvidar das certezas. Admitir que há coisas aquém e além dos Pirineus que são distintas e igualmente válidas. É só nós nos prevenirmos contra a presunção, a atitude hegemônica de achar que nós somos os senhores do mundo, que nós vemos tudo melhor do que os outros, que nós somos autoridade. Nada mais anticognitivo do que o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é uma violência refinada, porque ela se dirige a amordaçar e impedir o desenvolvimento do pensamento e das ideias. Discutir as nossas certezas, questionar as nossas evidências, pôr para funcionar o nosso mecanismo de interação com os outros. No nosso terreno, diz Gadamer, qualquer pretensão de objetividade alta, ilusória e ingênua. O máximo que nós conseguimos é a intersubjetividade. E vem outros autores, me lembro agora, por exemplo, Arthur Kaufmann, alemão, que diz, está na hora de se substituir qualquer pretensão ilusória de subjetividade e de certeza por uma prestante e humilde intersubjetividade. O que é a intersubjetividade? É a convergência de entendimento entre pessoas diversas, de campos de pontos de vista distintos, sobre uma mesma realidade, sobre um mesmo objeto. O que é um acórdão, meus amigos? Já se deram conta que o acórdão é a forma substantivada da terceira pessoa do presente do indicativo do verbo acordar, concordam? O acórdão é a expressão da vontade do colegiado. Não é nem do relator, nem de todos os outros que votaram com ele, nem com a unanimidade. É mais ou menos a diferença entre vontade de todos e vontade geral de Rousseau. O acórdão é vontade geral. Os votos, todos, são a vontade dos membros do tribunal. No momento que o acórdão é publicado, ele se transforma na forma substantiva, no querer substantivo do órgão. Como é que se fabricou, como é que se chegou a este acórdão? Com uma proposta de voto de um relator, subjetiva, portanto, sugerindo um entendimento, uma decisão, buscando a adesão dos outros, que outros sujeitos, entre sujeitos intersubjetivos, convergissem. E quando se consegue essa convergência, produziu-se algo objetivo. Não objetividade das chamadas ciências naturais, causais, explicativas, mas uma objetividade hermenêutica,
uma racionalidade hermenêutica, uma verdade hermenêutica. E o que é uma racionalidade, uma verdade, uma objetividade hermenêutica? É um construído do debate. A verdade hermenêutica é um construído do debate, da discussão, naquilo que Habermas chama nas condições ideais de fala. Um ambiente aberto, em que todos possam expor as suas ideias, externar seus pontos de vista, falar dentro do tempo que é permitido aos demais, ser tratado como gente, como igual, como todos os outros. E, fundamentalmente, também respeitar as regras do jogo. No momento que você participa do debate, você se obriga a respeitar o resultado a que o debate conduzir. Então, uma verdade puramente construída, uma verdade pragmática, não uma verdade objetiva, uma verdade científica, causal explicativa. No dia seguinte, o tribunal revê aquela sua decisão. Muda a composição do tribunal e entra um novo ministro que consegue convencer os demais colegas de que aquela orientação, que até então estava tida como correta, está na hora de mudar. É preciso uma releitura, uma revisão, uma retomada de ponto de vista. E aí se modifica o entendimento a partir de uma nova perspectiva. Cada um colabora para iluminar o espaço da discussão com a sua humilde lanterna, com o seu humilde farol. Mas somente a integração de todos esses humildes fachos de luz que tornará o ambiente iluminado, pelo debate, pela discussão e pela crítica. Por isso, se for verdade, como se costuma dizer, os processualistas costumam dizer, que o que não está nos autos não está no mundo, será igualmente verdadeiro afirmar-se que aquilo que está no mundo não está nos autos, ou não vai para os autos, pelo menos. Pois o que vai para os autos é apenas a versão, interpretação, que dera aos fatos os agentes da instrução processual. Claro que os fatos, não existem fatos, apenas interpretação de fatos, acabamos de ver aqui. O que vai para os autos é a versão processualizada dos fatos, através de depoimentos, perícias, laudos, todos os elementos que são uma espécie de retrato, de tintura, de simulacro, de imagem, coisa que a imagem, o conceito que vocês quiserem extrair, pelo qual você torna possível trazer do mundo dos fatos para o mundo dos autos o que lá fora se encontra. Ora, como a passagem de um plano para o outro se dá através de mediação de pessoas concretas de carne e osso, e como essas pessoas mediadoras não são objetivas, pelo contrário, são subjetivas, e como essas pessoas estão situadas em pontos de vista distintos, elas impregnam necessariamente os fatos da sua versão sobre os fatos. E aqui cito adiante uma passagem, um tópico que recolhi numa obra de Foucault, sobre o inquérito, a origem do inquérito. Diz ele, não por acaso o inquérito surgiu para substituir e generalizar o flagrante delito, trazendo para o presente fatos ocorridos no passado, mas que não, tópico 4, mas que não tendo sido presenciados pelos procuradores do rei, estes não poderiam levar a julgamento perante as instâncias judiciárias que detinham o poder. Graças a essa concepção do inquérito e nele a aceitação do depoimento de pessoas que, sob juramento, podiam garantir que viram, que sabiam, que estavam a par dos fatos objeto de apuração, fatos cuja atualidade se prorrogava por essa forma, tornava-se presente, sensível, imediato e verdadeiro aquilo que já se passara, como se estivesse sendo assistido naquele momento. Então, o inquérito é um retrato, é uma retrospectiva do passado. Retrospectiva feita por indivíduos que, ao fazerem a apreciação e a seleção dos fatos, injetam nestes fatos o seu critério de relevância e de pertinência. Os senhores todos, juízes, vão numa audiência, audiência de instrução, né? E vão recolher os elementos, e quando você começa a falar muito que não tem nada, você diz, vamos ao importante. Mas sim, não é isso? Ou eu estou enganado? Como advogado, eu vi de vez em quando essa experiência. Apesar de tudo isso aqui, de vez em quando o juiz diz, mas sim, vamos ao que interessa. O que interessa para ele, na visão dele, não na minha. Mas ele está institucionalmente habilitado a depurar de tudo que não lhe parece relevante
e construir o relevante. Este é que é o fato processualizado. É um fato arrumado, amoldado, formatado pela autoridade encarregada de captar, instruir, levar adiante. Nesta seleção, já está implícita uma apreciação de mérito, de valor. Acho isso é relevante, isso não é relevante. E aí vem o segundo momento, né? Aí o juiz prolata a sua decisão e deixa de enfrentar uma questão que nos pareceu relevante. Embargo de declaração, né? Para que ele se pronuncie, até porque a prestação jurisdicional tem que ser inteira, né? Todos os aspectos. Não é responder ponto por ponto. Eu estou aqui chutando aqui a jurisprudência que a memória está registrando. Não é ponto por ponto, é razoavelmente considerar todos os elementos e produzir decisão a respeito. Então o juiz prolata a sua decisão segundo um critério de avaliação. Mas ele está legitimado a fazer isso. E eu, como parte insatisfeita, estou legitimado a recorrer. E aquela decisão que tinha sido perfeita, redondinha, que o juiz ficou tão entusiasmado que até mandou publicar a sua sentença. Estava começando a carreira, e é natural que toda vez que você está começando a carreira, você acredita muito mais em si do que no mundo. Depois vai se acostumando e a gente vai tendo a sensação de finitude, de limitação, e vai ficando menos pretensioso ou mais prudente. Aquela sentença é maravilhosa. Aí vai ao Tribunal de Apelação e reforma totalmente. Aí você fica desesperado. Mas que negócio é esse? Mais desesperada fica a parte ainda, né? Porque não entende absolutamente nada. Quando acontece, por exemplo, eu vim aqui para conversar, não para fazer exposição, porque vocês ficariam cansados imediatamente. Você, como advogado, ainda entrado em 10, 15 petições, porque a Justiça não aceita mais do que 9, né? Aqui, pelo menos, a Justiça Federal em Brasília, mandado de segurança tem que dividir. Tive uma causa de 70 e tantos professores da Universidade de Brasília que estavam discutindo o problema de abate-teto, limite de remuneração, essas coisas que continuam incomodando a gente aí. Só a gente, porque está no teto, né? Quem está embaixo não tem absolutamente nenhuma questão com teto. Tem com solo e subsolo. Aí o juiz da primeira vara concedeu a liminar, o da segunda negou a liminar, o da terceira pediu informações. Aí comparece 3 dos professores lá no escritório. Mas como é possível? Nós somos colegas de sala, o contra-cheque é igual. Aliás, já fui eu até que sugeri que ele viesse aqui lhe procurar. Ele conseguiu eliminar e eu não. Não dá. Por quê? Porque é o critério de avaliação. Tem mecanismo de controle dos desvios, dos delírios. Mas, via de regra, a decisão se contém dentro dos marcos de racionalidade institucional. Ora, dito isso, já começamos a adensar mais ainda a responsabilidade do juiz e o inevitável protagonismo judicial no exercício da jurisdição. Aqui tem uma passagem, não sei se está aqui, mas adiante vai aparecer. Zaffaroni, Raul Zaffaroni, jurista penalista argentino. O juiz neutro, asséptico e imparcial, uma impossibilidade antropológica. Qualquer um de vocês que pretenda ser absolutamente imparcial, neutro, objetivo, é uma impossibilidade antropológica, viu? Não há possibilidade. Por quê? Se nós não tivéssemos gosto, pretensão, ponto de vista, nós não seríamos criaturas humanas, seríamos um robô, que ainda assim precisaria de alguém programar o robotismo dele para ele poder funcionar. Então, não existe juiz imparcial, neutro, asséptico, objetivo, é uma impossibilidade antropológica. Como nós sabemos disso, temos que conviver com as nossas limitações. Hegel afirmou, em certa passagem, que, conhecendo as suas limitações, o homem amplia a sua liberdade. Conheço as minhas limitações, sou mais livre em relação a elas. Sem os óculos eu enxergo mal. Então, conhecendo a minha miopia, fui ao oculista, aviou a receita, eu passei a ver como o comum dos mortais. Já aquela limitação visual deixei de ter, por conhecer a minha limitação. Então, o ordenamento jurídico conhece as limitações dos seus protagonistas e cria todos os mecanismos de controle, a começar do contraditório, da ampla defesa, da necessidade de motivar as sentenças, do duplo grau de jurisdição, embargo, declaração, embargo de divergência, arguição de suspeição, a exceção que se chama, né? Exceção de suspeição, exceção não sei de quê, todos os mecanismos para quê? Para arejar o debate e reduzir ao mínimo
aquilo que os autores chamam de resíduo incômodo de voluntarismo e subjetividade que é inerente a todo ato de julgar. Toda decisão implica um resíduo, uma cota qualquer de subjetividade. Se não, vejamos, terminamos de ler longamente a petição inicial, ficamos entusiasmados, achando que o autor tinha razão, chegamos até a conceder liminar, né? Depois veio a resposta do réu, esse autor é um pilantra, hein? Tentou me enganar. Aí volta ao autor, porque tem uma daquelas matérias que admite a réplica, tréplica, né? E no final, aí vieram os peritos, os testemunhos, etc. E chego a construir a minha convicção. Essa convicção assim construída é uma convicção que valerá até quando alguém, numa outra instância, num outro plano, venha decidir em sentido contrário. Simplesmente isso. Então, é uma versão entre outras. É uma compreensão entre outras. É um sentido entre outros. Insuprimível a cota de voluntarismo. Todos vocês, todos aqui já prolataram sentenças, escrevem lá aquele vistos e relatados, não tem? Ou não? Como? Vistos, etc. Olha, tem o etc, que menos do que o relatado, porque o relatado não significa alguma coisa, etc. É tudo. Etc. E outros. Vistos, etc. É claro que esse visto, etc., não pode ficar no plano do visto, etc. O juiz é obrigado a fundamentar duplamente a sua decisão. É a chamada justificação interna e a justificação externa. A justificação interna é a coerência no desenvolvimento do decisum. E a justificação externa, a razoabilidade na escolha da premissa, do ponto de partida. Porque se eu elejo uma premissa equivocada, coerentemente eu vou errando até lá embaixo. Meu saudoso pai dizia, quando você botou o primeiro botão da camisa errado, o resto tudo vai atrás. Então, eleita ou elegida, tem essas duas formas, fica ao gosto ao ouvido de cada um. A premissa, você extrai daí as conclusões. Então, tem que se cobrar também uma justificação da escolha da premissa. Os alemães falam hoje em justificação mais profunda. Em justificação da própria justificação. Justificação da própria justificação. O Aulis Arnio, por exemplo, outro autor importante finlandês, dizer que o jurisdicionado tem o direito de saber o que está por trás do argumento. O jurisdicionado tem o direito de saber o que está por trás do argumento. Ou seja, você tem que expor as suas vísceras argumentativas, porque a credibilidade do juiz deriva da consistência do poder de convencimento da sua decisão e não da autoridade que ele está investido. Quanto maior o seu poder de convencimento, mais robustecida fica a sua autoridade. E o velho Aristóteles já dizia que era a obediência que gerava autoridade, não a autoridade que gerava obediência. Ok? Não existe, já falei aqui, um ponto arquimediano situado fora do tempo e do espaço. O que é que isso está a dizer? Voltemos rapidamente. É que todos nós estamos imersos, inseridos no processo. Nós não somos alheios, não somos nem históricos, nem espaciais. Nós estamos situados sempre num lugar e num tempo. Estando situados num lugar e num tempo, a nossa apreciação de todos os fatos da nossa vida comum e os fatos que são trazidos aos autos para a nossa apreciação enquanto órgãos da soberania estatal, prestadores de jurisdição, esses fatos são apreciados a partir dos nossos pontos de vista, da nossa perspectiva. Não existe, insisto, um não ponto de vista. Viver é encontrar-se sempre num ponto de vista, qualquer que ele seja. Não podemos estar simultaneamente em todos os pontos de vista e não podemos não estar em ponto de vista algum. Nós estamos condenados a tomar posição, ainda quando se diga que os mineiros, eu digo isso brincando porque a minha mulher é mineira, ficando em cima do muro, pretendo não tomar posição. Tomar a posição muralista, sem saber. Ficar em cima do muro. Então, ou se atucanaram, como costumam dizer aí os críticos do PSDB. Não existe um não ponto de vista. Nós estamos sempre situados. Se isso é verdade, nós temos que desconfiar da nossa isenção, da nossa certeza, da nossa objetividade.
E a ordem jurídica cria esses mecanismos, já falei. Contraditória para defesa do grau de jurisdição, etc, etc e tal. Todos os mecanismos para saturar o debate. Sob que lógica? Sob a lógica do convencimento, da persuasão. E admitir o que Habermas falou, que a única coação admissível no discurso é a coação sem coações que exerce o melhor argumento. Repetir. A única coação aceita, admissível num debate é a coação sem coações que exerce o melhor argumento. Aquele argumento que você é sufocado quando o outro coloca em você. Se tiver honestidade, você entrega o argumento. Se não estiver convencido, você contra-argumenta. E se for desonesto, você comete aquele pecado ético discursivo denunciado por Karl Otto Appel. Num debate, quem rouba na argumentação não ganha o debate. Bloqueia o acesso à verdade. Quem rouba na argumentação, quem sofisma, bloqueia o acesso à verdade. Um juiz que antecipa a sua decisão, todo juiz antecipa a sua decisão, não fique apavorado, não. Se alguém ainda puder estar apavorado. Todo juiz decide antes e fundamenta depois. Certo? Decide antes e fundamenta depois. Por quê? Porque ele não pode fazer uma lavagem cerebral em si mesmo. Ao ler, ele já lê como. Disse Heidegger, nós não vemos as coisas em si, kantianamente, Ding an sich. Nós vemos tudo como. Como se nos apresentam as coisas. A partir de uma posição prévia, de uma visão prévia que nos condena a uma concepção prévia. Então, vamos repetir. Eu estou aqui, vejo você aí, e chego à conclusão que você é assim ou assado. O colega que estiver na outra posição verá um outro ângulo. Então ele verá sempre como você é vista por ele, e não você em si. Porque entre o sujeito que conhece o objeto ser conhecido, intermedia a imagem, a representação. E se há uma diferença entre o objeto e o sujeito, representado pela imagem, jamais coincide o conhecimento do objeto com o objeto do conhecimento. Então nós vemos sempre as coisas como. Os fatos que vão para os atos, nós vemos como se nos apresentam. E sabe como é que eles se nos apresentam? Como nós somos capazes de entendê-los. Nós somos condenados, disse Ortega, a ver com a nossa própria retina, a ver com a nossa própria pupila. E ele diz, se nós resistirmos à tentação ilusória de substituir a nossa retina real por uma retina imaginária, ideal, aquilo que nós chegarmos a ver será a nossa realidade. E se formos ver como uma retina ideal, será a realidade de outrem. E eu preciso ver a minha realidade para trabalhar sobre ela. E não uma realidade de outrem, porque a realidade de outrem é inacessível a mim. Mesmo quando eu estou descrevendo o comportamento de alguém, pretendendo compreender, como a gente diz, eu lhe compreendo, pode falar que eu estou lhe compreendendo? Nós não estamos vivenciando aquela situação. É a nossa forma de entender a dor, o sofrimento, a inquietação alheia. Ainda sou eu vendo. Porque é uma singularidade, uma individualidade na percepção que é incomunicável. Você pode contar uma história e todo mundo seguir a sua história, mas o modo como você aprendeu os fatos e faz o seu relato é puramente pessoal. E depende da sua linguagem, da sua capacidade de expor. E a sua linguagem será constitutiva do seu mundo. Disse Wittgenstein no célebre tratado lógico filosófico. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Aquilo que eu não consigo dizer não existe socialmente. E ele completa. Tudo que pode ser dito claramente. O que não pode ser dito claramente não deve ser dito. Deve ser relegado ao silêncio. Então, a minha linguagem é o meu mundo. Vamos ampliar um pouco o debate, tornar isso mais apreensível, se estiver incomodando. Quem tem o privilégio de dominar mais de uma língua, de se comunicar em francês, em inglês, em alemão, tem um mundo maior do que aquele que se comunica apenas na sua língua. Quem lê tem um mundo maior do que o analfabeto. Quem escreve tem um mundo maior do que o iletrado, o ágrafo.
os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Eu posso ampliar os meus horizontes. Ampliar horizontes é exatamente ampliar o campo visual. Todos nós aprendemos no grupo escolar. Eu aprendi isso lá na minha Belém do Pará. O horizonte é uma linha imaginária que limita a nossa vista ao longe, parecendo unir o céu com a terra. É uma definição que estava no Atlas Geográfico do curso primário. O que é aumentar o horizonte, ampliar o horizonte? É ampliar a nossa capacidade de ver mais e ver mais distante. Ver mais e melhor. Subir e ampliar. Tanto no plano físico como no plano espiritual. Se eu subir aqui, eu vejo um pouco mais do que se eu abaixar, um pouco menos. Qual é o limite da expansão do horizonte? É não perder o contato com a realidade. Gagarin foi se afastando, até que identificou a Terra como uma grande bola azul. E disse, a Terra é azul, não foi? Estava limitado pela linguagem. Ele só pôde dizer azul porque ele só conhecia a cor azul com a palavra azul. Talvez se tivesse uma outra visão pictórica ou visão de luz e de cor, tivesse enunciado outra coisa. Mas se comunicou na linguagem que era acessível a todos nós. Então, na atividade judicante, os colegas verão sempre os fatos sob a perspectiva em que se encontram. E essa perspectiva é uma perspectiva mutante. Essa perspectiva é uma perspectiva mutante. Disse Ortega, nós não somos nem passado, nem presente, nem futuro. Nós somos gerúndio. Nós somos sendo. Quem duvidar vai me responder se ainda está com a cabeça igual à hora que começou, nesse momento. Pelo menos nesse assunto aqui. Tem umas informações que começaram a mexer, né? Alterar um pouco. Pelo menos para dizer que você está dizendo um monte de bobagem. Não tem problema nenhum. Mas, de qualquer maneira, incorporaram uma informação e fizeram um processo crítico e devolveram como uma tolice daquele que está falando. Então, nós estamos em um processo permanente de transformação. Então, vocês são sendo, serão sempre sendo, enquanto vivos formos. E a nossa personalidade é uma integração dialética e dinâmica. Fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais estão em permanente interação. Vocês, depois que se investiram na função de juiz, ficaram bastante distintos, diferentes do que estavam antes. Certamente, quando ascenderem os outros níveis da magistratura, serão diferentes. Porque nós estamos por um processo de constante transformação. Meus amigos, se esta é a nossa realidade existencial, como é que nós pretendemos desenvolver a nossa atividade profissional de maneira diferente daquilo que nós somos? Ver a atividade judicante como uma dimensão da própria existência nossa. Exercê-la tranquilamente, com a consciência da sua responsabilidade, com a consciência ética, com a consciência profissional, mas sem abrir mão da humanidade que é própria de cada um de nós. Não há o juiz asséptico, imparcial, objetivo, etc., etc. Não há um protótipo do juiz. Há um comportamento do juiz. Um comportamento que vai se tornando cada vez mais legítimo pelo processo de convencimento de qualidade do seu trabalho, das suas decisões. O tópico número 7, que de alguma forma já antecipei para vocês. Toda compreensão depende de uma pré-compreensão acerca da coisa que se intenta apreender. Essa pré-compreensão, por outro lado, constitui-se pela integração de múltiplos fatores, biológicos, psicológicos, sociais e culturais, que em conjunto compõem a nossa personalidade como unidade complexa e dinâmica em permanente configuração. Nesse sentido, nós somos sendo, porque sujeitos a constantes transformações. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Não há nada mais, nada menos do que nós acabamos de enunciar para vocês. Nós estamos sujeitos a constante transformação, e essa transformação é uma transformação que se dá não apenas por força do nosso convívio, nossa interação com os outros, mas também por força de reflexão que nós fazemos sobre nós mesmos. Um processo de leitura, de aquisição de conhecimentos é um processo de constante transformação. Um processo de a passagem por uma situação traumática na vida, uma perda, ou um ganho fantástico,
é um ingrediente que altera a nossa personalidade, e, consequentemente, não estou fazendo nenhuma incursão que não saberia fazer no terreno psicológico. Mas esse é um ingrediente transformador na nossa compreensão e na nossa pré-compreensão sobre qualquer coisa. Não podemos abrir mão disso, dessa constatação. A compreensão do sentido de qualquer enunciado linguístico, agora já estamos baixando mais propriamente a terra, pressupõe um pré-conhecimento, uma pré-ciência da coisa extralinguística a que o mesmo se refere. Por isso, igualmente, a compreensão dos enunciados jurídicos pressupõe uma pré-compreensão da coisa direito como algo fora do texto e para o que esse texto nos remete. É claro que um texto jurídico é apenas uma prova, uma amostra. Chamaria até de um aperitivo do fenômeno jurídico em geral. Mas para nós aprendermos, compreendermos um texto jurídico, nós temos que ter uma noção mínima, uma pré-compreensão mínima do que é direito. E essa pré-compreensão mínima do que é direito se forma em nós independentemente da nossa vontade. No próprio processo de socialização política que nós estamos imersos. Diz o professor Canotilli, por exemplo, que nos cursos de Direito Constitucional, o aluno chega à faculdade embebido de memórias constitucionais. O que é que ele chama de memórias constitucionais? Todos nós, antes de entrarmos na faculdade, de assistirmos uma aula de Direito Constitucional, já ouvimos falar em voto, em eleição, em cassação de mandato, em abuso de direito, em abuso de autoridade, em formação de quadrilha, formação de bando, eleições, fraude eleitoral, mensalões e outras coisas. Isso tudo vai sendo absorvido acriticamente de uma maneira meio caótica, se adensando na nossa formação. Sei que quando nós nos deparamos com uma situação concreta, essas memórias afloram e elas passam a interferir no nosso processo de apreensão, de compreensão daquilo. Eu ouvi falar em direito adquirido. Nós temos uma riquíssima experiência jurídica individual. Desde criança, nós percebemos as noções de justiça e injustiça nas nossas relações. Uma criança percebe quando está sendo vítima de uma injustiça ou quando está sendo tratada com uma certa benignidade. Pois esse ingrediente, esse embrião de sentimento do justo e do injusto vai lhe acompanhar por toda a vida. Daí se dizer que a pré-compreensão é irracional, no sentido de que ela vai se formando à revelia da nossa vontade, independentemente da nossa vontade. Nós vamos absorvendo, porque nós estamos imersos numa ambiência que vai operando sobre nós, nós vamos, através dos nossos poros, absorvendo isso, formando nossas pré-compreensões. E toda pré-compreensão, como ponto de partida, é, na verdade, algo transitório, porque você faz, na verdade, é substituir uma pré-compreensão por outra pré-compreensão. Disse o professor Heber que a compreensão de hoje é a pré-compreensão de ontem e a compreensão de amanhã. Você se forma, você adquire uma determinada informação, e isso lhe faz mudar. O que até então você pensava que era uma coisa, você passa a achar de maneira diversa. Este novo modo de pensar é uma pré-compreensão em relação ao momento seguinte, porque você está em permanente processo de transformação, de mudança, de retomada de posições. E vocês viverão isso, estão vivendo certamente no exercício da profissão. Cada caso, cada processo que lhe chega às mãos é recebido de maneira diversa do processo imediatamente anterior. E será naturalmente diverso do processo que examinarão no futuro. Porque o tempo opera sobre nós. Quantas vezes nós não vamos ler 2, 3 vezes o mesmo livro? E cada vez que nós vamos a um texto para relê-lo, nós lemos, na verdade, um texto novo. Porque reler um texto numa perspectiva diferente, com uma idade diferente, com um mundo diferente, é ler um texto diverso, é ler um texto diferente. Por que nós assistimos várias vezes e não cansamos determinadas exibições de teatro, determinados filmes? Por que nós vamos a um espetáculo de teatro para ver uma reencenação de uma peça clássica, de um Romeu e Julieta, de um Macbeth ou de um Mercador de Veneza? Por que nós colocamos várias vezes para tocar uma música e cada vez que nós ouvimos com uma capacidade auditiva diferente, uma percepção estética distinta? Porque cada momento é um momento diferente. Então nós estamos em permanente
transformação e, consequentemente, vendo o mundo de maneira distinta. A posição prévia, a visão prévia, a concepção prévia são prévias enquanto precedem alguma coisa, mas não são fixas, não são definitivas. É um carrossel em movimento, em constante movimento, em constante transformação. O intérprete aplicador do direito, tópico 9. Assim como qualquer sujeito do conhecimento apreende as coisas apenas da perspectiva necessariamente parcial e redutora e que se encontra, não havendo como contornar esse obstáculo existencial. Somos ontologicamente perspectivadores. Nós estamos sempre num ponto de vista, num determinado momento, numa certa situação hermenêutica. E esse estar é uma espécie de fatalismo existencial. Nós não podemos não estar em algum lugar. Em razão de nossos preconceitos, em sentido positivo ou negativo, como evidenciado respectivamente pela hermenêutica filosófica e pela sociologia do conhecimento, o que achamos ser a realidade é apenas a nossa realidade, aquela que é construída pela nossa retina. A coisa em si é inapreensível por quem é condenado a ver as coisas como. A coisa em si é inapreensível por quem é condenado a ver as coisas como. Nós vemos as coisas como. É da natureza da realidade se nos apresentar sob perspectivas. Ortega fala em 1000 disfarces. É da natureza do real mostrar-se e esconder-se. A palavra fenômeno, por exemplo, ela etimologicamente significa, no grego, phainomeno, coisa que surge, coisa que se mostra, mas também coisa que aparenta, coisa que parece. Então, o fenômeno é simultaneamente um mostrar e um esconder, um ver e um não ver. É preciso, portanto, estar de prontidão para tratar com essa coisa escorregadia chamada realidade exterior. Em compensação, se soubermos ser fiéis ao nosso ponto de vista, faltou a palavra vista aqui, nosso ponto de vista, se resistirmos à eterna sedução de trocar a nossa retina por outra imaginária, já vimos, o que virmos será um aspecto real do mundo. O olho do homem, aqui é uma outra citação, agora já é de Montaigne. Eu faço questão, em todos esses textos, de convocar saberes não jurídicos para ilustrar as nossas conversas jurídicas. Primeiro, para nos alertar sobre a nossa ingênua pretensão de autossuficiência, ou a nossa pretensão autárquica. Nós não somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. A nossa jurisdição é subalterna, como disse Ortega. Então, trazer outros saberes. Porque saber conhecer, meus amigos, é fazer conexões. É libertar-se do imediatismo do que está perto de nós para ver mais amplamente. Se eu consigo, por exemplo, conectar a interpretação de um texto jurídico, com um texto filosófico, com um texto religioso, eu ampliei a minha capacidade de percepção. Eu aumentei o número de portas de acesso àquele objeto. E não há nenhuma diferença ontológica entre o mandamento religioso, o mandamento moral e o mandamento jurídico. Enquanto mandamentos são todos pretensões à obediência. Então, eu não posso ler o mandamento jurídico, o religioso e o moral de maneira substancialmente distinta um do outro, porque todos são normas, são preceitos, são ordenações prescritivas, são pretensões de obter aderência, comportamento e obediência. Mas eu tenho a obrigação, sim, de distinguir as funções de cada uma das interpretações, para não transformar uma sentença num conselho, nem uma receita de bolo numa prescrição médica. Diz Betti, nesse ponto, brigando com Gadamer, um grande conflito na hermenêutica contemporânea, que a hermenêutica jurídica distingue-se de todas as demais porque é uma hermenêutica em função normativa. Uma hermenêutica em função normativa. A questão começa no dia seguinte da sua promulgação. Quem são os titulares da soberania? Quem é o titular? O povo. Quem é o destinatário dos mandamentos constitucionais? O povo. Então, vamos desconfiar que ele tem alguma coisa a dizer a respeito da sua lei fundamental.
É claro que nós não estamos aqui a preconizar um bizarro plebiscito hermenêutico. Toda hora fazer plebiscito para saber o que é que o povo entende sobre o sentido e o alcance de um determinado dispositivo. Toda vez que você caricaturiza ou leva ao extremo o argumento, você está praticando um pecado lógico. É o argumento ad absurdum. Ninguém está propondo um plebiscito hermenêutico. Está se propondo, sim, a criação de meios e modos de mecanismos de captação, de auscultação do que a comunidade, do que a sociedade entende sobre o sentido e o alcance da Constituição. E aí ele propõe uma abertura na sociedade dos intérpretes da Constituição. Com a ressalva, é claro, de que a última palavra há de caber à Corte Constitucional, porque o sistema precisa se fechar. Mas o caber a última palavra, ao invés de aumentar o poder da Corte, aumenta a sua responsabilidade. Eu costumo dizer que quanto mais você tem a capacidade de argumentar e convencer, mais você tem obrigações éticas no debate. Aquele que é capaz de conduzir multidões é responsável pelos desatinos. Dizia um ministro francês, numa época daquela conturbada, se eu não me engano, na Terceira República, que é fácil pôr o povo na rua, difícil é fazê-lo voltar para casa. Insuflar para provocar multidão é fácil, depois reconduzi-la ao leito da normalidade, ao ser da racionalidade, é difícil. Então, vamos criar mecanismos de auscultação do que acha, do que sente a comunidade sobre isso. E ele propõe um processo, e hoje já está em vigor aqui no Brasil. Admite-se a participação do amicus curiae. O que é o amicus curiae? Todos nós sabemos, não é nenhuma novidade. É aquele que, não sendo parte no processo, nem tendo interesse imediato na causa, tem algo a dizer a respeito. E esse seu algo a ser dito é útil, é fecundo para esclarecer o tribunal. Por quê? Não começamos falando em pluralidade, integração de perspectivas e intersubjetividade como condição de objetividade? Ora, como vai o Supremo Tribunal Federal, constituído dos mais notáveis juristas, reputação ilibada, etc., os requisitos constitucionais são apenas 11, de carne e osso, situados, datados, com a sua toga impermeabilizante, como eu falo, andando em carros privativos, com elevador privativo, sem ir disputar nenhuma vaga em estacionamento. Eu estou aqui exagerando um pouco, porque isso vai acontecer com vocês. Já deve estar acontecendo com vaga privativa, não tem? Ah, já. Não tem? Lá na Justiça não tem? Tem, sim. Então, quem não tem devia ter, então já vai ficar com inveja de quem tem. Bem, a brincadeira aqui é para ilustrar o quê? É que você tem que manter algum canal de comunicação, alguma antena ligada com a realidade social. Porque você é juiz daquela comunidade. Daqui a pouco você não sabe a quem você está julgando, a quem você está declarando o direito. É preciso, portanto, situar-se e datar-se, inserir-se na realidade. Então, o Supremo Tribunal Federal promove a audiência, a captação de manifestação de outros segmentos sociais que têm algo a dizer melhor do que poderia fazer o juiz. Quem mais entende de liberdade sindical? Quem vive na militância sindical ou quem está no convento rezando contemplativamente? É óbvio que é aquele que está na militância sindical. Quem entende de liberdade de pensamento? É aquele que está exercendo liberdade de informação. É o jornalista. Liberdade de culto é o praticante de religião. Então, toda vez que se coloca uma questão perante uma corte que envolva discussão de temas em que naturalmente o juiz não conhece, nem pode conhecer, porque ele não é uma enciclopédia aristotélica, e o conhecimento enciclopédico só era possível na época que ele era desse tamaninho, era formatável dentro de meia dúzia de livros. Então é necessário ouvir quem tem algo a dizer, na ideia de pluralismo, de integração de perspectiva e de insuficiência de cada um de nós. Nós somos suficientes em 1/1000 e insuficientes em milhões e milhões de ésimos por aí. Então, integrar o outro. Abrir a interpretação constitucional. Trazer alguém para o debate. Fazer aquilo que Heber fala, forçar a corte a um diálogo jurídico com a sociedade.
Escrevi um pequeno trabalho sobre isso quando estava discutindo ainda o projeto de lei da ADIM, da ADC, da ADIM e da ADC. O dispositivo artigo 27, que permite graduar os efeitos do que eu chamo o tamanho do estrago. E comentava sobre o dispositivo que permite ao relator ouvir, trazer elementos de informação, recolher informações nos tribunais, instruir, por exemplo, a ADC com decisões que veiculam um entendimento diverso sobre uma determinada norma, e dizer o quê? Dizer que é absolutamente indispensável trazer esses protagonistas sociais para o debate na jurisdição constitucional. Porque a outra alternativa, isso está dito nesse pequeno trabalho, a outra alternativa é proposta por La Salle, e parece que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Um conflito entre a Constituição Real e a Constituição Folha de Papel, a Constituição Folha de Papel, até porque o real não é rasgável, é ela que vai ser sacrificada. Então, a abertura da interpretação ou da sociedade dos intérpretes da Constituição é uma astúcia política para domar hermeneuticamente os indomáveis fatores reais de poder, de que falava o famoso La Salle. Porque a Constituição é a síntese dos fatores reais de poder. Se eu não tenho nenhum meio, nenhum modo de me fazer ouvir pela Corte, eu tenho pouco a ver com o dever de obediência às decisões dessa Corte. Tal como no processo constituinte, ou num processo qualquer de tomada de decisão, todo aquele que foi excluído do debate não tem por que honrar os seus resultados. Ao contrário, se você participou do debate, se você teve a oportunidade de ouvir a sua palavra, se você levou as suas razões para a discussão, você está comprometido com a aceitação do resultado. Então, a abertura da sociedade dos intérpretes da Constituição é um procedimento de racionalização com vestes hermenêuticas dos fatores reais de poder. Quando uma minoria vencida no Congresso argue uma ADIM inconformada com a decisão, afinal, a maioria avassaladora chamada base, aliado à base do governo, que não me tenha, passou o rolo compressor e votou na Comissão de Constituição e Justiça, embora parecesse inconstitucional aquele projeto, mas a decisão, embora a comissão seja técnica, a decisão é política. E a composição da comissão, como de qualquer colegiado, democraticamente é feita em função do número de deputados, o princípio da proporcionalidade em relação à representação política. Você não se conformou, o presidente sancionou, promulgou, a lei entrou em vigor. Você vai ao Supremo Tribunal Federal e arguinha em sede de ADIM a inconstitucionalidade. E o resultado lhe é adverso. Você não pode mais pregar a desobediência civil em relação àquele dispositivo. Pelo menos não deve. Eticamente você está comprometido. Você esgotou, conseguiu um terceiro turno de votação, porque a discussão de constitucionalidade no tribunal, numa jurisdição, é um terceiro turno de votação parlamentar. Uma passagem aqui de Lúcio Bittencourt, eu cito, não sei se nesse texto, num outro, que a interpretação, a aplicação judicial de um texto é a terceira fase do processo legislativo. É uma espécie de terceiro turno de discussão e votação. E lá, esta ADIM é provocável por qualquer partido com representação política no Congresso Nacional. Já não se pode nem argumentar como se fazia antigamente. Ao tempo que eu fui Procurador-Geral da República, fui o último do regime pré-88. O Procurador-Geral da República tinha o monopólio da representação de inconstitucionalidade. Se ele achava que não era inconstitucional, ele arquivava e o Supremo chegou a decidir concretamente que não cabia nenhum recurso dessa decisão. Você não pode mais nem argumentar isso, que o modelo é fechado. Qualquer partido com representação política. E um segmento social qualquer, que não se veja representado por um determinado partido, ainda pode provocar a jurisdição, através de um partido que se disponha a fazer isso. E o indivíduo isoladamente considerado, diz Capelletti, por exemplo, pode provocar a jurisdição quando molestar arguindo como preliminar uma ação, a inconstitucionalidade em via incidental. Então, todo esse aparato é para dizer o quê, meus colegas? É que, em sede de interpretação constitucional, se resolve, na verdade, grandes conflitos políticos. A jurisdição constitucional é uma jurisdição política por natureza e destinação. Não é uma instância, nenhum braço político do partido majoritário, nenhum braço político da maioria parlamentar. É um órgão político que decide jurisdicionalmente.
E por que um órgão político não pode deixar de ser? Editar uma lei e revogar ou cancelar ou anular uma lei é um ato fundamentalmente político. O Congresso, quando vota uma lei, e um tribunal, quando revoga uma lei, declara inconstitucional uma lei, está praticando um ato político. E quais são os critérios que devem presidir essa atividade para não implicar uma politização da justiça, nem uma judicialização da política, como dizem todos os estudiosos da jurisdição constitucional? É aprimorar os debates, é cuidar na seleção dos juízes e, fundamentalmente, cobrar-lhes explicações, fundamentação, motivação para as suas decisões. Tal como está no texto da Constituição. Todas as decisões do Judiciário têm que ser motivadas. E a motivação não é simplesmente relatar, é dar sustentação ao itinerário percorrido. Deixar as impressões digitais em todo o marco do caminho, o iter hermenêutico. Isso se cobra não só nos nossos domínios, como no domínio das ciências em geral. Todo pesquisador que pretende anunciar uma descoberta como novidade tem um primeiro e fundamental dever, vocês devem ter lido isso em algum lugar, descrever todo o processo de pesquisa para ter chegado naquele resultado. Se em algum momento não está explicado como ele chegou ali, uma de duas. Ou é um gênio incompreendido pela comunidade científica, ou é um plagiador vulgar. Tem que dar explicações de como ele chegou àquele resultado. Pois o que se cobra hoje do juiz é que dê satisfação de como chegou àquele resultado. E com muito maior razão se cobra isso do juiz constitucional, porque da decisão dele não cabe mais nenhum recurso. Como ele é a suprema instância, ele é o supremo devedor de explicações para a sociedade, de satisfações para a sociedade. E vocês que estão investidos no poder de julgar, de decidir destino de pessoas, têm que ter sempre presente essa obrigação fundamental. Convencer-se para poder convencer. Não fazer o que o meu saudoso mestre Roberto de Filho dizia, colocar esparadrapo no raciocínio. O que era o esparadrapo no raciocínio? Toda vez que você não conseguia passar de uma premissa para uma conclusão, você passava e chegava lá e dava um salto. Não, você tem que construir. E dói. É um argumento, um diálogo dramático consigo mesmo no primeiro momento, um diálogo com os outros, com a comunidade científica, comunidade jurisdicional, etc., etc. A compreensão, item 21. A compreensão, em geral, desenvolve-se de forma circular. Isso aqui é um outro conceito novo, certamente, para alguns dos colegas. O chamado círculo hermenêutico. Em razão do que o significado antecipado em um todo se compreende por suas partes, mas é à luz do todo que as partes adquirem a sua função esclarecedora. Vou já explicar. Noutros termos, o significado do todo depende do sentido das partes, cujo significado, por sua vez, só se manifesta corretamente no todo de que participa. Palavras soltas ou em estado de dicionário pouco ou nada significam até se integrar em frases ou orações, onde adquirem e simultaneamente transmitem significados. Por isso é que os dicionaristas, para mostrar os diversos significados atribuídos a determinado vocábulo, servem-se de proposições que ilustram essa variedade semântica. Abrimos um dicionário, qualquer dicionário, e encontramos N, 8, 10, 5, 4 significados de uma palavra. E cada um desses itens é exemplificado com uma oração, com uma frase, com um emprego. Por quê? Porque o significado da palavra emerge do todo. E não se constrói um significado do todo sem um significado das palavras que o compõem. Costumo usar uma imagem que me parece mais captável, de melhor compreensão. É como um grande painel de azulejos, uma paisagem passada num painel de azulejos. Cada um dos azulejos, isoladamente considerado, tem um pedaço da paisagem, mas não transmite a paisagem toda. Um painel de azulejos só é painel enquanto conjunto, porque é constituído pelos azulejos enquanto parte. O que é a nossa interpretação sistemática? A gente aprende lá desde a introdução ao direito. O significado correto de uma norma só se compreende na totalidade do sistema a que ela pertence. Então, tenho que integrar uma norma dentro do ordenamento para saber o que ela realmente significa. Porque ela pode ter uma norma de maior hierarquia do que ela, comprimindo o seu significado.
pode ter um preceito mais adiante dizendo considera-se para os efeitos tal. E assim o ordenamento é tecido com uma totalidade, com uma espécie de conjunto harmônico em que cada uma das partes ganha significado no todo e o todo é constituído pelo significado das partes. E aqui vamos dar um exemplo ainda mais fácil ainda, pelo menos a meu ponto de vista. Se eu pretendo veicular uma ideia, se eu chego aqui na sala e resolvo transmitir uma mensagem para vocês, parece intuitivo que a mensagem, enquanto conjunto ideado, imaginado, preceda o significado das partes, das palavras que eu vou usar para transmitir essa mensagem. Eu vim aqui com um propósito de quê? De conversar com vocês e transmitir uma ideia sobre o que era a hermenêutica jurídica. Essa ideia de transmitir o que é hermenêutica jurídica precede a escolha das palavras, essa inclusive que eu estou pronunciando neste momento, para veicular a ideia sobre o que é hermenêutica jurídica. Então, o todo e a parte interagem. E isso se chama, desde a fundação da hermenêutica, como arte geral do compreender, está lá em Schleiermacher, que era um padre, um formulador inicial, dizendo que o todo e a parte se implicam de tal maneira que um só adquire o seu significado, só transmite um significado inserido no contexto de que ele faz parte. Temos que ler todo um dispositivo para depois chegar à conclusão. E muitas vezes, a primeira impressão, diz Gadamer, toda interpretação começa com uma expectativa de sentido. Toda interpretação começa com uma espécie de rascunho, tal como os colegas rascunham as suas sentenças. As sentenças não saem prontas na cabeça do juiz. Ele pode antecipar a decisão na essência. E ele vai construindo, vai desenvolvendo. Se a meio caminho ele encontra algo que frustra a sua expectativa de sentido, ele retroage, ele retifica, rearruma e prossegue. Este é o processo de construção de decisões. Este é o processo de construção de interpretações. É um projeto que se desenvolve a partir de uma ideia reitora que vai sendo testada, comprovada ou modificada no curso do processo de racionalização, no processo discursivo, no processo chamado discurso jurídico. A decisão precede, mas a construção é necessariamente a posteriori. No âmbito do conhecimento jurídico, os autores, Alexis, por exemplo, diz que o círculo hermenêutico se manifesta pelo menos sob 3 formas. A primeira, na relação entre a pré-compreensão como hipótese de interpretação e o texto a ser interpretado. Então, a primeira manifestação do círculo hermenêutico. O círculo, a ideia de um envolve o outro. E Gadamer chama a atenção de que não se trata de um círculo vicioso, porque o círculo vicioso é aquele em que um raciocínio está imbricado no outro e você não consegue caminhar. É o círculo de giz em que fica o peru preso segundo a crença popular ou a experiência popular. O círculo hermenêutico é um construído em que um significado implica o outro e vice-versa. Por isso, os autores mais avançados, mais modernos, substituem a imagem do círculo pela imagem da espiral. Espiral hermenêutica e não círculo hermenêutico. Por quê? A espiral, embora circular, é aberta. Não dissemos que a interpretação é um processo em marcha? Que a ideia de interpretação definitiva é uma contradição nos termos? Que não há limites à interpretação de um texto? Que a história de um texto é a história das sucessivas leituras que se fizeram desse texto? Então, a espiral é a melhor maneira de traduzir numa figura geométrica, numa figura espacial qualquer, o processo hermenêutico. Então, círculo se coloca na primeira maneira. A minha expectativa de sentido, a minha pré-compreensão sobre o que aquilo significava e o texto que eu vou ler. Aí, me deparo e disse, não. A impressão que eu tinha era infundada. Lendo com mais atenção, verifico que a minha ideia estava equivocada. Ou então vai se reforçando cada vez mais a minha primeira convicção. E aquilo que era uma intuição, uma espécie de palpite, de rascunho, vai se tornando cada vez mais firme. E, afinal, eu produzo a interpretação. A interpretação, diz Gadamer, é a exteriorização da compreensão. Quando eu digo isso significa isso,
é o resultado de um processo compreensivo, em que a minha pré-compreensão funcionou, foi sendo submetida até a um crivo e até cheguei à conclusão e enuncio. Este texto significa isso, e não ser uma interpretação. Já vimos, é uma entre várias igualmente possíveis. A segunda, entre a norma e o sistema a que ela pertence. Nós todos já sabemos que é chamada de interpretação sistemática. A terceira, finalmente, entre as normas como fórmulas gerais e abstratas e os fatos como dados singulares e concretos. O processo de interpretação é um processo de mediação entre texto e fato, entre norma e situação normada, um balançar de olhos, um ir e vir na imagem de Carl Engst, entre o texto, entre a norma e o enunciado e os fatos. Os fatos funcionam como singular e o enunciado como parte e o enunciado como um todo. Nesse ir e vir, nesse balançar de olhos, vai se concretizando, vai se adensando a interpretação até um determinado momento em que você para este balançar de olhos. Para esse balançar de olhos em função de quê? De ter chegado à interpretação verdadeira, a interpretação correta? Não. A interpretação que dá em circunstância naquele momento e dados os elementos de informação de que você dispõe, formaram e firmaram a sua convicção de que aquela interpretação era sustentável, aquela interpretação era correta e justa, embora eu saiba a priori que ela está sujeita a um juízo de incorreção e de injusteza. Na segunda instância, alguém pode dizer essa interpretação está errada e essa interpretação é injusta. Mas a mim, como juiz, a quem foi dado o poder-dever de decidir, eu não posso me recusar a proferir despacho, decisão ou sentença alegando insuficiente, nem muito menos as minhas perplexidades existenciais. Eu tenho que decidir, segundo o meu estado de consciência, ciência e consciência, naquele momento. E aí eu produzo a decisão. O movimento pendular entre texto e norma, entre texto e fato, entre realidade e norma, se interrompe. Se interrompe provisoriamente. Acabei de publicar a sentença, e esta sentença que eu acabei de publicar continua acicatando a minha cabeça. Na próxima vez que eu me encontrar com uma situação semelhante, eu já vou pensar a partir dessa experiência, desta pré-compreensão, que foi uma pós-compreensão em relação ao momento inicial, que a sentença é a pós-compreensão da pré-compreensão com que nós começamos a examinar os autos. Formei minha convicção hoje. A minha convicção hoje é pré-compreensão em relação ao amanhã. Nós vamos substituindo numa incessante busca, numa incessante procura por uma verdade que, se não existe, pelo menos é o motor que nos estimula a continuar na busca. Sempre pondo a nossa consciência a serviço do que nos parece correto e justo em cada situação concreta. Já vimos os textos constitucionais são abertos, em sede de direitos fundamentais, tópico 25, cujas normas são extremamente abertas, são as mais abertas das normas abertas. A rigor, não há limites para a atividade interpretativa, para o protagonismo judicial. Porque os enunciados, dissemos, o intérprete trabalha com excesso de significados. Os enunciados que veiculam, ou que formalizam, ou que traduzem, ou que enunciam, os enunciados que enunciam, fica um pouco chato, né? Que veiculam os direitos fundamentais, são, por natureza, os mais abertos. E por que são, por natureza, os mais abertos? Porque os direitos fundamentais estão na fronteira entre o positivo e o transpositivo, entre o dogmático e o filosófico, onde tudo é poroso, onde tudo é maleável, em que nós somos, ao mesmo tempo, intérpretes e produtores de significados. Nós somos intérpretes e produtores de significado. Toda interpretação de um texto aberto, plástico, implica criação. Quanto mais aberto, polissêmico, indeterminado for um texto, maior a nossa capacidade de criar texto. Nós não podemos substituir o texto ou fraudulentamente, a expressão de Emílio Betti não é minha, fraudulentamente colocar ou ter como, estando no texto, aquilo que nós gostaríamos que estivesse, para a partir daí extrair a norma que nos convém. Isso é um desvio de comportamento funcional
é um desvio de comportamento pessoal, um desvio de comportamento institucional. Não colocar no texto que nós gostaríamos que lá estivesse, para, a partir dessa falsa premissa, extrair a conclusão que nos interessa. Contra isso, militam, primeiro, uma profunda consciência ética. Segundo, um desejo de acerto. E terceiro, aquilo que Jan Schaap, um metodólogo do direito, chamou de questão de caráter jurisdicional. Muito mais do que um esforço intelectual, o que se exige de um juiz é uma energia de caráter. Ou seja, que ele seja capaz de brigar consigo mesmo no primeiro momento, porque só vencendo a si ele pode pretender combater no mundo. Muito obrigado.